O momento em que a casca da laranja está sendo retirada é a morte ou é a vida? Se o futuro da laranja é ser bagaço, seria o futuro feito do nada? Após o uso único do que encobre sua casca, fica a laranja partida ou esculpida no ar? Seria sua casca um escalpo num momento de dor, desonra? Ou seria a laranja um simples objeto em sua última morada, que é o caos da louça suja? Ai de mim, que dor, provocações. Tem que começar com um gemido grego no ar. Ai-me, 12 anos no ar, caminhando no incerto em direção aos 13 anos. E, é claro, idolatrando a dúvida. Esse programa pode não ser uma janela aberta para o mundo, mas é certamente um periscópio sobre o oceano do social. Provocações. O progresso da ciência é coisa mal sabida pelas pessoas comuns, as que vão à escola e despencam no mercado de trabalho. Culpa da educação. Mal tenta explicar o Einstein de 100 anos atrás, quando Einstein já não é hoje a ponta dos acontecimentos na física. E o que se aprende hoje na escola sobre a consciência? Alguma coisa nas aulas de ética e cidadania, outras na igreja, em qualquer uma delas. Mas para tratar desse assunto, nós temos de ver em que pé está hoje a pesquisa em neurologia. Vocês não sabem, mas pesquisa-se nesse exato momento em que lugar das pessoas mora a consciência. Quem vem aqui falar disso e do que mais ele quiser falar é um médico neurocirurgião. Ele é José Lotfi Neto. José Lotfi Neto, responda sem metáforas. Onde mora a consciência nas pessoas? Naquele órgão mais importante, que é o cérebro. Só lá? Só lá. O biólogo inglês Francis Crick achava que a sede da consciência era o claustrum, uma estrutura cerebral sem função específica. Existe em nosso corpo alguma coisa sem função específica? Não. Você estudando a coisa a fundo, tudo tem a sua função. Todos os órgãos, todas as regiões desses órgãos, principalmente o encéfalo, o cérebro. Hoje, com a neurociência muito avançada, está se decifrando muitas coisas do cérebro. Mas, com certeza, todas as suas áreas têm a sua importância. A consciência, segundo a ciência, seria a noção da identidade pessoal. Onde entra nisso a emoção? A emoção, para mim, ela é inconsciente. É espontânea e, a partir de um determinado momento, ela passa a ser consciente. E o talento? O talento é aquilo que você traz desde pequenininho, desde que nasceu, e que pode ser aprimorado com a idade. E a criatividade? A criatividade, em termos cerebrais, científicos, os mais criativos, os mais artistas, porque nós temos, na realidade, dois cérebros, o cérebro esquerdo e o cérebro direito. E eles são unidos por estruturas, formam como se for uma ponte. Nos indivíduos destros, que formam a maioria, você tem o cérebro esquerdo como o hemisfério dominante, onde você tem, inclusive, a área da linguagem
E o hemisfério direito seria um hemisfério mais ligado à área da criatividade, à área artística. Então, os artistas têm um hemisfério cerebral direito mais desenvolvido. Por exemplo, o seu deve ser imenso. Então... Eu estou acabado, meu amigo. A consciência das outras espécies animais é igual à nossa? Não. Explica por quê. Não. Eu não estudei assim, outras espécies animais, mas um animal não tem a consciência do que acontece ao seu redor. Ele não tem... Bom, a racionalidade é óbvio, mas eu creio que ele não tem essa consciência que nós temos, não. Ele não tem crítica. Como a ciência entendia o cérebro há 100 anos atrás? Achava-se que a emoção toda estava no coração. E não se entendia o cérebro como tal. Então, a vida, a emoção, tanto que até hoje o coração é o órgão relacionado com amor, uma série de coisas. Mas já te entende de maneira diferente hoje? Hoje, completamente. Hoje o coração, ele responde aos estímulos do cérebro. Tanto que, só fazer aqui um desvio, existe aquela eterna brincadeira, entre aspas, entre os neurocirurgiões e os cirurgiões cardíacos, cada um valorizando mais a sua própria especialidade. Então, dizendo assim, não vou dizer quem é quem, mas um pensa que é Deus e o outro tem certeza. Então, assim, o cérebro é mais importante ou o coração é mais importante? Então, o cérebro sem o coração não é nada, porque ele morreria. A hora que o coração parou de bater, acaba a oxigenação, acaba o cérebro, morre. Porém, no meu entender, o que seria do coração se não fosse o cérebro? Ele seria um órgão, um músculo batendo. Igual o fígado? Sim, não, mas ele bateria de uma forma, digamos, monótona, sem alteração da sua frequência, porque não receberia as emoções que o cérebro lhe fornece. Então, ele estaria fadado a morrer de tédio. Puxa, eu nem sei o que seria esse aneurismo cerebral, mas seria alguma coisa relacionada a algum tipo de derrame, alguma coisa, no caso? Aneurisma cerebral, eu tive uma namorada que teve aneurisma, ela teve o AVC na minha frente, foi o maior desespero da minha vida, tive que levá-la para o hospital, foi o maior desespero. Mas depois deu tudo certo. Então, no pronto-socorro, lá no caso assim, de São Miguel, que foi onde a minha esposa faleceu, dela, como era falecida, foi assim, eu acho que se tivesse mais um pouquinho de rapidez, eu não quero dizer até o médico, né? Digo assim, eu para chegar lá, talvez não tivesse morrido, né? Nós, neurocirurgiões brasileiros, não devemos nada a ninguém. Tem uma expressão que entrou na moda, saiu da moda e agora entrou de novo. Inteligência artificial. Fale sobre. É mais ou menos isso, fazer a coisa dirigida para determinada coisa sem ter enfim, sem saber exatamente o quê. É como você, por exemplo, eu penso assim, você vai tirar a carteira de habilitação, você aprende a tirar a carteira de habilitação, você não aprende a dirigir. Você vai fazer o próprio vestibular hoje em dia, quer dizer, você estuda para prestar vestibular. O neurocientista Philip Lowe criou uma coisa chamada e-brain, para registrar os impulsos elétricos do cérebro. Qual será a utilidade prática do e-brain? A tendência toda de vários estudos é que você, por exemplo, no indivíduo paralisado, no indivíduo limitado de sua função motora, principalmente, que ele consiga, através de alguns impulsos, acionar algum mecanismo que faça com que ele recupere ou consiga dar uns passos ou consiga realizar algum movimento. Então, esses impulsos cerebrais teriam que ser realmente muito bem guardados, codificados, para que se possa usar em outras situações. Como está o Brasil na pesquisa dessas coisas todas?
considerando aqui a neurocirurgia. A Sociedade Brasileira de Neurocirurgia é hoje uma das maiores do mundo. Então nós... Do mundo? Do mundo. Nós, neurocirurgiões brasileiros, não devemos nada a ninguém. Você vai nos congressos mundiais enfim, nós realmente temos uma sociedade muito forte, se pratica uma neurocirurgia do mais alto padrão no Brasil. Infelizmente, a pesquisa científica não acompanha vamos dizer, a prática, né? Qual o mal neurológico que mais acomete as pessoas? São os chamados acidentes vasculares cerebrais, que são os AVCs. O que é um aneurisma cerebral? Um aneurisma cerebral é uma malformação de uma artéria. Ou seja, essa artéria nasce com a sua parede em determinado segmento, essa parede nasce defeituosa. Ela não possui todas as camadas que deveria possuir. Então, essa fragilidade vai fazer com que haja uma dilatação dessa parede, formando-se uma bolinha, obviamente cheia de sangue, que passa pela artéria, e no decorrer da vida, esta bolinha, esse aneurisma, ele pode ou não se manifestar. Como que ele se manifesta? Através de sangramentos. Ele rompe e você vai ter uma situação clínica chamada hemorragia cerebral ou hemorragia meníngea. Por que se diz que o aneurisma cerebral funciona como uma bomba relógio? Porque você tem uma bolinha da artéria, esse defeito da artéria, a espessura desse aneurisma da parede é muito fina. Então, a qualquer momento, por um esforço maior, por um aumento da pressão arterial, ele pode se romper. Então, você tendo diagnosticado um aneurisma, esse aneurisma deve ser tratado. Então, daí, você ouvia a expressão, tem uma bolha de sangue no cérebro. Isso realmente é uma bomba relógio. E o que fazer contra isso? Como você diagnostica um aneurisma? Ou através, quando a pessoa tem o quadro clínico e você vai investigar, ou muitas vezes você tem um aneurisma chamado incidental, que você faz determinado exame procurando uma outra coisa e acaba encontrando esse aneurisma. E aí, antes de se manifestar, você pode começar a tratar. Existe essa máxima, aneurisma diagnosticado é aneurisma tratado. Como você trata? Ou através da abordagem direta, que é a cirurgia, uma microcirurgia vascular cerebral, ou indiretamente através de catéteres, que você faz o tratamento endovascular, que é a embolização do aneurisma. Então, qual método é melhor, quando usar um ou outro, depende de cada caso. Depende da localização, depende da situação clínica do paciente, depende de uma série de coisas. Eu achei que fosse uma epilepsia. Ela teve o aneurisma na minha frente, a gente estava em casa, de repente ela desmaiou, começou a tremer. Eu falei que eu achei que fosse uma epilepsia. Levei ela para o hospital e não era epilepsia. Aí era um hospital público na época, aí eu tinha, graças a Deus, tinha um amigo médico que foi assim, vamos, pelo telefone ele me mostrava, ele falava como eu devia conversar com os médicos. Eu estava no Rio de Janeiro, esse meu amigo estava em São Paulo, o que eu devia conversar com os médicos, o que eu devia procurar, como é que o quadro estava evoluindo, até chegar, depois de várias horas, esse meu amigo falou, pode ser que seja um AVC, que ela tenha tido um AVC. Só que aí você precisava fazer alguns check-ups na cabeça, tal. Aí o hospital não tinha recursos para isso. Demorou para fazer o diagnóstico. Ela correu alguns riscos, porque você coloca a pessoa no carro para ir no hospital, em outro hospital, é complicado. A pessoa passa por alguns riscos, assim. Eu acho que falta um pouco de conhecimento sobre o que é o AVC. Eu estava lá na casa dele. Aí o que acontece? Aí ele começou, a gente tava conversando, de repente ele começou a falar mole, a enrolar tudo, aí ficou mole, aí ele caiu. Aí eu segurei ele, aí ele falando mole, enrolava a língua, eu não entendia nada, aí eu comecei a ficar desesperado, aí coloquei ele na cama, liguei pro telefone, aí chamei meu irmão, mais uns amigos que imediatamente foram e levaram ele pro hospital, porque o certo é esperar o resgate, mas nesse caso eu já agi rápido. Ele tava assim, parado e de repente ele caiu, né? Ele caiu, começou, né,
caiu, eu levantei a cabeça dele assim, né? Um pouco para trás e com a mão na nuca, para virar um pouco a cabeça dele, para se a língua tivesse dobrado, que eu já ouvi assim umas palestras sobre esses assuntos e virei a cabeça dele com a mão na nuca, assim, para virar a cabeça dele um pouco, né? Até que outras pessoas que estavam junto vieram fazendo uma massagem, alguma coisa, até que uns 5 minutos mais ou menos assim, ele voltou a voltar ao normal, né? Agora você está me judiando, hein? Pesquisa de 5 anos atrás. A epilepsia atinge 3.600.000 brasileiros. Apenas 2, não são 2 milhões, são 2, já tiveram eletrodos implantados no cérebro. Não é muito pouco? É pouco, mas a neurocirurgia funcional vamos dizer, uma especialidade difícil, onde existem poucos centros que você possa fazer um estudo completo. Então, você tem, assim, as indicações para você chegar à conclusão que aquele paciente necessita de um eletrodo ou necessita até de uma cirurgia para corrigir essa epilepsia, é difícil, porque existem, volto a dizer, poucos locais onde se faça um diagnóstico acurado. Os médicos neurocirurgiões, eles ficam ricos rapidamente? Não. Qual a maior transgressão médica que você praticou com um paciente? Como paciente, não realizar os exames que me foram solicitados, teria que ficar em repouso 2 dias, no dia seguinte eu já saí andando, e depois tive uma hemorragia, aí tive que ficar quase 1 mês internado, mas enfim, o médico tem medo da doença. Uhum. E na vida, qual a maior transgressão? Agora você está me judiando, hein? Eu quero só conhecer você. O público quer ver um dos maiores cirurgiões desse país falando o que acha. Você está indo muito bem. Não, essa da vida aí Não pode contar a transgressão da vida. Não posso contar. Nós vamos pensar muito pior agora. Está vendo? Já se sabe o dano que a Ritalina causará no cérebro das crianças em desenvolvimento? Não, mas o que existe hoje, vamos dizer, uma superindicação, né, de Ritalina. Não, né? Existe uma superindicação. Eu acho que nem todas as crianças que tomam Ritalina deveriam estar tomando. Os médicos têm ética? Deveriam ter mais ética. Existe uma ética, mas não são todos. Por que você fala isso deles? Está provocando. Estou provocando. Porque eu conheço vários médicos. Eu estou nessa estrada aí, esse ano, completo 39 anos de formado. Então, já vi muitas coisas. Muitas coisas. Os médicos... Mas como em qualquer profissão, existe o ético e o não ético. Os médicos são corporativistas? Sim. O jurista Walter Fanganiello Maierovitch, rastreador de máfias, disse nesse programa que alguns hospitais se dão muito bem com elas. Sabe de alguma coisa sobre isso? Com elas? A máfia. A máfia. Não sei. Você costuma mentir? Não. É religioso? Não. Sem o que você não conseguiria viver? Sem o carinho das pessoas, sem me sentir gostado. Eu acho que é uma carência minha. Mas ser gostado é fácil, gostar é que é difícil. Ser gostado é passar, gostar é que é complicado. Como amar? Amar é praticamente impossível, ser amado é fácil. Como é que você gostaria de morrer? Eu tenho para mim que a morte é um sono sem sonho. Então gostaria de morrer dormindo. Uma resposta praticamente que ninguém dá, né? Que todo mundo pensa que vai morrer daquele jeito lá. Tá bom. Digamos que haja reencarnação, o que é cientificamente improvável. Onde e como você gostaria de voltar?
Eu acho que está bom, assim, eu voltaria da mesma forma. Está simplesmente operando todo mundo, resolvendo os Não problemas todo mundo, mas dos tentando. pacientes. tal. Qual pergunta você gostaria que eu tivesse feito, mas eu não fiz? Eu acho que você foi perfeito. E qual você gostaria que eu não tivesse feito? Qual foi que eu não respondi das minhas transgressões? Aí? Não. E você chora? Sim, Por quê? porque eu sou uma pessoa emotiva. Eu choro quando vejo uma mãe perder um filho, eu choro de alegria, sou muito emotivo. E você chora quando vê alguma coisa de beleza? Sim. Me conte uma coisa. Quem fez mais mal ao mundo? Os bancos, as religiões, o poder, a medicina? Quem fez mais mal ao mundo? Entre os bancos e a religião, eu acho difícil. É uma parada dura. Tá bom. Então eu vou fazer uma pergunta para você, para a gente terminar a nossa conversa boa. José Lotfi Neto, o que é a vida? A vida é um eterno aprendizado. Acho a vida maravilhosa. Se você tiver a felicidade de não ter uma doença, uma coisa grave, acho que a vida é tudo. Tá aí para te ensinar, para ser vivenciada, para você aprender. A vida, para mim, é uma das coisas mais belas que existe. Para mim, a vida. A última pergunta, então. O que é a vida? A vida é tudo. Tá bom. Então dá aqui um abraço, que a única coisa falsa desse programa é o abraço. Aí eles fotografam a gente. Se você morrer, sai no jornal. Se não, não sai. Ele é quase árvore. O silêncio dele é tão alto que os passarinhos ouvem de longe e vêm pousar em seus ombros. Seus olhos renovam as tardes. Ele guarda num velho baú seus instrumentos de trabalho, um abridor de amanhecer, um prego que farfalha, um encolhedor de rios, um esticador de horizontes. Ele consegue esticar o horizonte usando 3 fios de teias de aranha. A coisa fica bem esticada. Ele desregula a natureza. Seu ombro aumenta o poente. Ele pode enriquecer a natureza, mesmo não sendo tão completo.